Assista agora aos cortes do Pode Educar Brasil. Essa questão de plano de governo e plano para educação é engraçado. Eu estava lendo esses dias um artigo da Estadual de Ponta Grossa, até abri ele aqui agora, que compara a educação no Brasil com a educação na Finlândia e em Singapura. Singapura hoje tem os maiores números do PISA do planeta e, assim, isso se conseguiu depois de 20 anos de extensiva valorização do professor, de tornar as faculdades públicas de licenciatura as melhores do planeta. Então, assim, é o que você fala das disciplinas que fazem o aluno pensar. Hoje a gente está tendo a redução, por exemplo, da cadeira de artes, que eu acho Sim. criminoso, porque, artes, como ela vinha sendo desenvolvida, principalmente aqui no DF, com as obras do Paz, tudo que a gente tinha, é uma disciplina de extrema importância. Hoje você vê professor de artes entrando de 15 em 15 dias na sala de aula. Eu acho isso completamente... chega a ser rude com o aluno que está ali esperando receber isso. E quando você fala da relação do plano de governo e da valorização do profissional, é interessante que eu li nesse artigo, foram 10 anos de desenvolvimento de professores. E depois foram mais 20 anos para mudar o parâmetro da educação em Singapura. E hoje a gente, eu não vou dizer que é uma potência, porque é muito pequeno, né? Mas a gente tem uma potência tecnológica absurda. A gente tem engenheiros muito bons, a gente tem profissionais da área de tecnologia muito bons. Tudo que você vê de tecnológico leva uma pecinha de lá. Por quê? Porque investiu-se em educação. E, assim, óbvio que no Brasil a gente tem proporções continentais, é muito mais difícil fazer isso, mas precisa começar em algum momento. Sim. E eu vejo ainda... E se em um lugar pequeno foram 30 anos para se ver os resultados, nas nossas dimensões, tanto nós, população, quanto os governantes, precisamos perceber que isso é um trabalho de talvez um século ou mais, né? E aí entra aquela velha história, né? Entra governo, sai governo, e ao invés de continuar as políticas que estão dando certo, destrói-se tudo, inicia-se do novo. E isso, inclusive, é uma das coisas que eu vejo que tem deixado o professor maluco. Porque com essa troca de parâmetros educacionais que a gente vem tendo, vamos dizer que a cada 5 anos, aproximadamente, a gente troca completamente o parâmetro de ensino, e aí você tem que implementar uma coisa nova. Se a gente não tiver um plano que seja a longo prazo mesmo, e aí eu pego o que o Pedro falou, no caso lá foi 30, vamos botar aqui, beleza, óbvio que não vai ser um plano imutável, mas vamos deixar isso aqui por 10 anos, e aí a gente discute de novo o que deu certo e continua, o que não deu certo e a gente refaz. Só que aí eu também vejo, e é uma das coisas que eu estava falando com vocês, e aí talvez seja uma provocação minha agora, que é a relação da consciência de classe do professor. Porque quando a gente tem a classe unida, vamos dizer assim, a categoria unida, a gente consegue lutar de forma mais ampla por melhorias. E aí eu já não falo só mais do professor da escola privada, também tem o professor da escola pública que somos numerosos, vamos dizer assim. E se de fato a gente tivesse nessa luta, vamos dizer, coesa, se a gente conseguisse falar pelo menos a mesma língua, vamos dizer assim, os sindicatos ficariam muito mais fortes. O que eu vejo, o que eu tiro hoje da relação sindical, é que tem muito professor que tem medo de se sindicalizar, isso nas escolas privadas agora, para não se queimar com o patrão. E assim, eu acho que isso não pode acontecer. Porque o fato do professor ser sindicalizado, consciente, buscar melhorias para ele, deveria ser bom para o patrão também, porque eu vou ter um profissional mais ativo, eu vou ter um profissional que se especializa, eu vou ter um profissional que está lutando por melhorias. Então, a consciência de classe precisa ser gerada, porque só assim a gente vai ter poder de mudança. E aí é que a gente vai conseguir fazer o que você falou, que não é qualquer um que vai meter o dedo na educação. É o profissional da educação que tem que cuidar da educação. Agora a gente fala do novo ensino médio. A gente quase teve uma revogação completa, definida por um plebiscito que não foi com os professores e com os diretores e com os estudantes. É uma decisão, vamos dizer assim, quase arbitrária, né? Então, eu acho que isso não pode acontecer. Eu acho que essa consulta é importante. Eu acho que deve acontecer aos profissionais de educação.